Mas eu queria colocar outra questão que eu vendo de fora, parecia uma coisa muito distante essas coisas que aconteciam, esses massacres em escolas. Era uma coisa muito do americano, né? Desse culto à arma e tudo mais. E de repente a gente tá vendo aqui dentro do Brasil uma coisa que parecia muito distante. Por que vocês acham que está acontecendo aqui isso agora e não antes, como a gente via lá fora? É uma coisa natural que aconteça isso? Assim, nós que já estamos monitorando isso há algum tempo, isso não é que isso está acontecendo agora. É porque dá impressão, não é? Não isso é, já então... estava sendo planejado há bastante tempo. Ah, é? Sim. Quando você começa a entender a dinâmica, principalmente desses grupos, e aí a gente tem que dar 10 passos para trás aqui, a gente tem um problema muito sério no Brasil. Número 1, não existe uma coisa chamada perfilamento criminal. Sério. Nós temos aí profissionais que fazem isso, mas quando você vai... Explica pra gente o que é perfilamento criminal. O perfilamento criminal é você entender o perfil do criminoso. Tá. Por que ele age desse jeito, como ele age, de que forma ele vai agir. E até depois vou deixar o Christian explicar mais, porque é a praia dele. Mas a gente vai pegar aqui, por exemplo, os Estados Unidos. O FBI já faz isso desde 1960. Você vai para a Inglaterra, que também faz isso. Você vai para a Alemanha, você vai para Israel. Você tem ali grupos de pessoas, inclusive de infiltração, para entender o que vai acontecer. Os Estados Unidos, lógico, ele tem uma questão diferente do nosso país. Número 1, você tem ali o acesso a armas, que aqui é mais complicado. Lá você entra dentro de um supermercado e compra arma, compra munição. E, de novo, é muito mais fácil você usar uma arma, porque você, né, de longa distância você dá um tiro e mata alguém, do que você usar uma faca. Uma faca é um crime de muita proximidade, Sim. Você tem que estar junto. Você já tentou pegar um pedaço, sei lá, de contrafilé, de alcatra e enfiar uma faca? Aquilo tem uma resistência. Não é uma coisa fácil. Mas, na falta do armamento, eu vou para essa faca aqui. Então, assim, a gente não tem isso. E é uma coisa que a gente precisa ter para ontem. Inclusive para ajudar todas as nossas unidades policiais. Porque, de novo, a gente está falando de um país de dimensão continental. O Brasil é gigante, gente, é enorme. E ele é muito diferente. O perfil do Sul, o perfil do Norte, do Nordeste, do Sudeste, do Centro-Oeste, a gente precisa entender. Mas como o Christian uma vez conversou muito bem comigo, alguma coisa liga todas essas pessoas. O que é que está ligando essas pessoas? E aí a gente começou a estudar. E aí é muito triste, porque nada acontece, né, por acaso. Existe uma comunidade que se chama Incel. Você já ouviu falar? Sim, a gente discutiu isso daqui. Exatamente, que são os celibatos involuntários. Infelizmente, essa é uma comunidade que não são todos, lógico, mas existe ali uma grande maioria, principalmente nesses que ficam no planejamento, que são misóginos. Sim. São xenófobos, são racistas, eles, enfim, são antissemitas. Tudo que você pode imaginar de ruim está enfiado lá dentro. E aí você me pergunta, Carla, mas os pais não sabem? Eu vou te responder, não. Aí o filho está tendo adoração a uma determinada coisa. Ele pode estar inserido nesse grupo e o pai ele nem saber. Mas o que acontece? A gente está falando de novo do quê? De adolescentes. A grande maioria, a gente até estava estudando isso, até tem o Dr. Christian aqui tem um grupo com perfiladores, uma delas é uma das ex-agentes do FBI, que é a doutora Anne Burgess, que estuda isso, né? Eu pude fazer parte de uma última reunião para a gente tentar, inclusive eles se propuseram a nos ajudar aqui, a gente entender o que é o perfil. É o mesmo dos Estados Unidos? É uma cópia, não é? O que eles têm de similaridade, né? Porque quando você entra dentro do comportamento dessas pessoas, tem um que monta a sala, aí tem o outro que tem o que vai apoiar, aí o outro que resolve fazer a bobagem, cada um vai fazer, ele tem e tem essas salas, eu entrei uma vez num servidor desses, tinham 900 pessoas. 900 pessoas olhando o pior do que você pode imaginar. Eu fiquei lá, 5 minutos, eu falei, eu tenho que sair daqui. Esse lugar é horrível. Como que essas pessoas estão... Olha o tempo que E eles ficam 8 horas, 9 horas ali dentro. Então, o que acontece? E tem também assim, aí o garoto não acorda de manhã para ir para a escola,
Porque ele passou a noite inteira enfiado dentro daquele lixo, daquele pântano, porque é exatamente isso que eles fazem, eles ficam dentro de um pântano. E aí ele não consegue acordar. Então ele tem mais dificuldade, ele está mais sonolento, entende? E aí, só que tem o pulso firme do pai. O pai fala assim, moleque, você não vai sair de casa. Mas é a pior coisa. Você tem que incentivar o seu filho a fazer esporte, a sair de casa, a ter convívio social, a ir com ele no cinema, a ir com ele, sabe, jantar, conversar. Quais são suas frustrações, né? Quais são suas dores? Conversa comigo, conversa com seu pai, com a sua mãe. Não, tá ótimo, tá quietinho, tá lá em casa, tá lá fazendo o quê? Você já entrou? Você já foi ver o que ele faz no computador dele? De novo, eu vou te responder. Eu conversei com vários pais, Vilela, e a resposta é unânime. Não, mas ele usa para estudar, para ver umas coisas ali, tá com os amiguinhos. Os pais não têm ideia. E a gente não, eu não vou te dizer o seguinte, a gente até estava estudando isso, né, Christian? São todas as classes sociais. É do rico ao pobre, eles estão todos juntos ali. Porque quando você escuta, né, muitas vezes eles abrem o canal de áudio, o cara fala bem, ele se coloca bem. Você fala assim, isso aqui não é... Esse rapaz, ele tá tendo uma boa educação, vamos dizer, formal. Ele não é qualquer um, né? Porque a gente começa a prestar atenção em tudo, né? Você está investigando ali. Então, o que a gente tem que entender é que a gente precisa desse perfilamento, entender qual é o comportamento desse jovem, quem são, porque como é que você vai ajudar a escola? Me diz, você vai chegar para a professora e vai falar o quê para ela? Os Estados Unidos está vivendo um drama horroroso. Tendo tudo isso, aí faz lá a porta que não sei o que fecha, ensina os menininhos aí para debaixo da carteira, tá tudo certo, tem que ensinar porque mas a gente precisa ir além, a gente precisa identificar quem são esses possíveis agressores dentro da escola. O que está fora, como ele falou, é um outro problema que a gente tem que também entender, mas o que está dentro, ele precisa de ajuda. Esse adolescente precisa também ser acolhido. Porque ou ele replica o que ele está aprendendo dentro de casa, e a gente já fez o levantamento que alguns pais, inclusive, têm perfil criminoso. Então o filho replica o que o pai faz. Exatamente. Ah, é? Assim, eles se acham muito espertos, né? Eu adoro, né? Porque assim... Então isso que eu falei não é verdade. É que aconteceu primeiro nos Estados Unidos e isso está sendo replicado para cá. Isso é mais antigo do que a gente está vendo. Muito mais antigo do que a gente está vendo. Agora... E por que agora está aparecendo bastante, você acha? Por que agora está aparecendo? Porque assim, eu acho que... Eu vou depois até passar para eles, mas acho que até um pedido de socorro, sabe? Dessas pessoas, mesmo dos agressores. Eles estão... Essa vida no digital, que você deixou de viver o real, é uma frustração muito grande. Porque o que eu falei, alguns replicam o comportamento dos pais, outros estão sozinhos, mas como que a gente, outros estão infelizes. Mas como a gente chega nesse pessoal se eles não procuram ajuda? Isso que eu queria. Os responsáveis são irresponsáveis também, né? Eu falo assim, se cada um fizesse a sua parte, o seu quadradinho, não teríamos problema. Né? Mas e quando o responsável é irresponsável? É uma minoria que oprime uma maioria. E eu acredito que isso é desde o surgimento do homem. É sempre uma fração pequena causando o pânico e a destruição da grande maioria. Né? O jovem, ele tem muito acesso hoje. Mas nós também, quando éramos criança, nós não ia pra rua e não tinha celular e ficava 5 horas sem falar com a mãe. A gente não desaparecia também. Sim. Só que existia uma coisa muito importante. Educação dentro de casa. Valores morais dentro de casa. Ai, se eu levantasse a voz para minha mãe, para o meu pai, para professor, jamais. Era impensável você responder um professor de uma forma mal educada. Dentro de casa, por mais simples que fossem os nossos pais, os valores morais eram muito sérios. Valorizava-se muito os valores morais. E nós temos uma questão grave também. Vamos falar de números, né? Nos últimos 20 anos, segundo a Unicamp, nós tivemos 24 ataques dentro de escolas. 14 deles só nos últimos 2 anos. Ou seja, mais da metade só nos últimos 2 anos estamos falando de ataques consumados dentro de escolas. Ataques que foram evitados beira a casa das centenas. Só que não vira notícia, é óbvio. Né? A gente fala do que aconteceu. Então, essa questão de como nós vamos lidar com isso? Será que não existe uma causalidade desse afrouxamento moral das famílias?
onde a figura do professor já não é mais respeitada, a figura dos pais muitas vezes também não é mais respeitada. Nós temos aí o Brasil, infelizmente, ocupando um dos principais posições no ranking da OCDE, onde mais acontece violência escolar. 10% de todas as escolas no Brasil, o professor ou outro adolescente foi vítima de algum tipo de agressão dentro da semana. Toda semana, 10% das escolas. Isso é um absurdo, né? A média mundial é de 3%. No Brasil está em 10%. Será uma coincidência esse afrouxamento moral de dentro de casa, onde não se respeita mais a autoridade e figura paterna, professor, com o aumento da violência? Será mera coincidência? Será mera coincidência que, de alguma forma, nós, como criança, éramos punidos por desrespeitar um professor ou um pai? Hoje, o jovem, ele sabe mais, às vezes, da lei. O jovem é abusador, tá? Tô dizendo aquela minoria. Do que, às vezes, o próprio pai. Ele fala pro pai assim, ó, ela é minha, eu vou te denunciar. Não tô dizendo que criança não merece ser protegida, deve ser protegida. Criança e adolescente tem que ser sagrado. Mas a gente não pode sacrificar toda uma sociedade de outras crianças e adolescentes por causa de uma minoria, né? E o que eu vejo é que agora está mudando um pouquinho porque está muito em evidência, mas quando a gente conversa com escolas e pais de alunos abusados, nós vemos que a punição para pais omissos, eu acredito que a punição para um pai omisso tinha que ser muito exemplar. E a gente sabe que até chegar nesse ponto é muito difícil. Já se passou meses. E se chegar lá, que punição esse pai vai ter? De verdade, na prática. Esse adolescente que muitas vezes o pai também tenta ajudar, tenta fazer... A gente sabe que tem pais omissos, mas também tem adolescentes que por algum motivo, e aí nosso amigo Dr. Christian, ele pode dizer melhor, mas por algum motivo, mesmo com toda a educação do mundo, ele converte para o outro lado. Que punição esse jovem vai ter? Hoje a gente fala aí da Fundação Casa, das medidas socioeducativas, mas quem convive no dia a dia sabe que não é tão simples assim colocar uma criança em medida socioeducativa. Vivemos uma transformação da internet, a Carla disse também, que é uma mudança de tecnologia muito rápida, né? A nossa saúde mental também não consegue acompanhar isso daí. Então, será que os nossos jovens na escola não precisaria... Hoje nós falamos da CIPA, né? Que tem toda a escola, todo o órgão, tem uma CIPA. Um Centro de Integração de Prevenção a Acidentes, né? Centro Integrado de Prevenção a Acidentes. Por que não uma CIPA, onde professores também identificam alunos ali numa possível situação de abuso ou abusador para encaminhar para um atendimento de saúde mental? Muitas vezes isso será suficiente. Mas eu ainda acredito muito que não é coincidência um afrouxamento moral que nós vivemos com o aumento da violência. Só deixando claro que ninguém está incentivando que os pais batam nos filhos. Que não. Tá? Não. É uma questão de saúde mental. É uma questão eu acho de que... como resolver o problema. Claro. Vilela, a gente fala de disciplinar. Eu nunca apanhei da minha mãe. Eu apanhei pra caramba. Eu nunca apanhei. Só que mas assim, também chinelo, você aprontou, né? Eu só também apanhei. Aquela chinelo dela voava e tal. Mas a gente vive outros tempos. Agora eu nem toco no meu filho. Mas, Vilela, minha mãe... Mas eu apanhei, viu? Mas, opa, lembra assim, Dona a mãe Iraí, olhava... aquele chinelo havaiana voava. A mãe olhava pra gente, o pai olhava pra gente, você já... E eu nunca apanhei, cara. Meu pai nunca me bateu também, só de olhar pra ele. Mas você não respeitava? São outros tempos. Claro que respeitava. Então, mas meu filho me respeita também. Mas é uma questão de saúde mental. A gente está vivendo hoje um paradigma de saúde mental. Se a gente não tratar dessa questão de saúde mental todo mundo doente, né? desses jovens, o que está acontecendo, porque eles ainda não são criminosos, podem se tornar criminosos, entendeu? Então a questão é o seguinte, como é que a gente consegue, né, resgatar esse jovem? Isso é um desafio muito grande, é um desafio da escola, é um desafio da casa, da família, mas não adianta, se a gente não entender como é que é o perfil desse jovem. Esse é o maior problema no nosso país. Eu tenho conversado com vários delegados de polícia, eu tenho muito acesso à polícia, e mas por que aquela pessoa... Porque, número um, você parte pela tua régua. Então você acha o seguinte, não, mas não pode, eu não faria isso. Você não faria, mas tem jovem que vai fazer. E o Christian fala isso, se você não entender o mal, a gente precisa entender o mal. Os jovens fariam isso sim. Vamos voltar lá atrás, o Marcelo Pesseguini, o que ele fez?
Exato. E muitas pessoas, não, mas não, um menino Uma criança, né, de 13 anos, como ele faz, ele planejou, ele desejou aquilo tudo. E eu te digo mais, a gente precisa parar para analisar tudo o que aconteceu no passado. Porque todos esses eventos tiveram um nascedouro, que foram nas redes sociais. É mesmo? Todos. Se tem uma coisa em comum... Todos. Nos dias de hoje, mais em uma determinada rede social, Certo. mas todos. Se você pega lá o evento em Goiânia, que são jovens psicopatas, combinaram tudo na rede social. Aracruz, rede social. A menina que, uma menor de idade de 11 anos, conhece um rapazinho também na rede social para matar a mãe, depois ia matar a avó. Tudo na rede social. É assim, a gente precisa parar para entender tudo isso. Não adianta, porque senão a gente fica dando Dani, que mora na Turquia, que tem um canal sobre resgatar várias mulheres que caem nesses golpes, também é tudo pela internet. Do cara que vai levar ela para lá e acaba sendo uma escrava sexual, uma empregada doméstica da família e fica preso lá, o cara pega o passaporte. Então, assim, se a gente tem um caminho, né, que é tudo feito pela rede social, pelo menos a gente tem alguma coisa para se basear onde está o problema também. Como resolver isso é outra questão. E você precisa ter moderação. Sim. Eu acho isso um absurdo, você ter uma rede que não há moderação. Tem que pelo menos que as pessoas sejam identificadas para poder entrar em cada rede. E isso foto, é crime. Documento, onde mora, porque senão fica fácil, né? E isso é crime. Você viu ali uma atividade criminosa, Sim. a própria plataforma pode avisar a autoridade policial. E deveria fazer. Por que não faz? É uma pergunta. É muito estranho isso. Eles ganham bilhões. Bilhões. Não, mas aí vai entrar naquela coisa da privacidade. Gente, não tem nada a ver. Privacidade é privacidade, crime é crime. Tô errado, doutor Christian? Mas olha que engraçado, na hora de vender nossos dados ou de usar nossos dados Opa! para fins comerciais, Opa! não existe essa privacidade, Nenhuma. né? Porque se a gente está falando hoje de garrafa, daqui vai ter um anúncio, vão me oferecer garrafas aqui para comprar, ou seja, estão usando meus dados e o que eu pesquiso e o que eu procuro para me oferecer em publicidade. Então, por que não usar isso para o bem também, né? Não sei nem como fazer isso. Exatamente.